Olá, tudo bem? Vamos dar início à aula 8, princípio da ação e reação. Bom, vou começar essa aula com a tirinha do Maurício de Souza, em que a Mônica pega o seu coelhinho para atacar o Cebolinha. No final, o que a gente vê é que tanto o Cebolinha como o coelhinho estão destruídos. Então, a lei da ação e reação, também chamada de terceira lei de Newton, nos diz que para toda força que surgir no corpo como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir nesse segundo uma outra força chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas cujo sentido é o oposto da primeira. Isso significa que, quando nós temos a ação mútua entre dois corpos, nós teremos, portanto, uma ação e reação. Nos sistemas de propulsão a jato, por exemplo, de aviões e veículos espaciais, os gases produzidos pela queima do combustível são lançados para fora, e a ejeção dos gases, ou seja, a força de ação, fornece ao veículo espacial, o avião, uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Então, dessa forma, os veículos espaciais e aviões, eles se movimentam em sentido oposto ao da saída dos gases. Surge também a terceira lei de Newton quando andamos. O nosso pé, ele empurra o chão para trás, ele faz uma força de ação, e o chão exerce no pé uma força de reação para frente. Então, essas forças trocadas pelo pé e pelo chão são chamadas também de forças de atrito, conforme vocês verão na próxima aula. Então, o que você precisa saber da terceira lei de Newton é que nós temos dois corpos, uma interação entre eles, e temos, portanto, a força de mesma intensidade, mesma direção, entretanto, sentidos opostos. Vamos resolver a questão de vestibular com esse assunto. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Item A, perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. Item B, paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. Item C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Item D, horizontal e no mesmo sentido do movimento. Ou item E, vertical e sentido para cima. Bom, o movimento de uma pessoa, conforme nós vimos, ele é possível de ser realizado devido à força de reação feita pelos pés dessa pessoa na superfície. Então, quando se aplica uma força para trás com os pés, a gente empurra a superfície, o chão, e o chão reage realizando uma força para frente nos nossos pés. Ambas são tangentes à trajetória, o que significa que são paralelas à superfície. Esta força de atrito exercida pelo chão em seus pés é, portanto, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento, visto que essa força de atrito que o chão exerce nos nossos pés é o que faz com que andemos para frente. Então, o item correto é o item C, paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Daqui a resposta correta. Outra questão de vestibular diz o seguinte: quando um cavalo puxa uma charrete, a força que possibilita o movimento do cavalo é a força que, item A, o solo exerce sobre o cavalo, item B, ele exerce sobre a charrete, item C, a charrete exerce sobre ele, ou item D, a charrete exerce sobre o solo. O item correto é o item A, porque diz que o solo exerce sobre o cavalo. Quando o cavalo anda para frente, como nós vimos, é a mesma historinha lá dos pés.
Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Então, quando o cavalo exerce uma força sobre o solo com sua pata, então o solo exerce a mesma força sobre ele e o impulsiona a se movimentar. O item B diz que é a força que ele exerce sobre a charrete. A força que ele vai exercer sobre a charrete vai fazer a charrete se movimentar, né? O item C diz que a charrete exerce sobre ele. A charrete não vai poder fazer o cavalo se movimentar. Então, não está correto. O item D, a charrete exerce sobre o solo. Sim, a charrete exerce uma força sobre o solo, mas não é essa força que faz com que o cavalo se movimente. Portanto, o único item correto é o item A. O solo exerce sobre o cavalo. Vamos julgar as assertivas a seguir a respeito das leis de Newton. 1. É possível haver movimento na ausência de uma força. 2. É possível haver força na ausência de movimento. 3. A força que impulsiona o foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete, à medida que o foguete expele os gases para trás. E 4. Um par de forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Vamos ver quais são as alternativas corretas. Bom, o item 1 diz que é possível haver movimento na ausência de uma força. Ela é correta, né? Vimos que se não há forças agindo sobre um ponto material, de acordo com o princípio da inércia, primeira lei de Newton, ele está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, pode-se afirmar que não há variação na velocidade sem força. 2. É possível haver força na ausência de movimento? É correta. Quando as forças que agem em um ponto material estão equilibradas, né, de acordo com o princípio da inércia, ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A ausência de movimento nós já vimos que trata-se de repouso, então também está correta. 3. A força que impulsiona o foguete é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete, à medida que o foguete expele os gases para trás. Correta, né? Isso pelo princípio da ação e reação, conforme eu já havia dito anteriormente. E o item 4 diz que um par de forças de ação e reação sempre atua no mesmo corpo. Muito errado. As forças de par ação e reação sempre atuam em corpos diferentes, né? Pois jamais se anulam. Então, o item correto é, portanto, o item C. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Você pode pedir questões do Enem e de outros vestibulares que eu gravo uma aula explicando o passo a passo da resolução. Obrigada por assistir e até a próxima aula.